Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, minha querida, olá, meu querido, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao programa Mensagens de Paz e Vida. Olha, daqui a pouco uma poderosa mensagem com o meu pai de sangue, meu pai na fé, o fundador e presidente da Paz e Vida, João Ribe Palharim. Uma mensagem para você que se sente fraco, amém? Você não pode perder daqui a pouco uma mensagem que vai te dar força, vai te dar poder, tá bom? Porque agora, rapidamente e objetivamente, por causa do tempo do programa, eu quero fazer um convite especial para você. Amanhã, segunda-feira, Pastor João Ribe Palharim espera por você em 2 horários na sede nacional, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Você que está fazendo a campanha de oração, os 7 montes de Deus, não pode perder. Amanhã é o Monte Arafá. E olha só que bênção, você que ainda não tem, vai ganhar o livro Jesus na versão de bolso. Este livro que não pode ser comprado, só pode ser presenteado. Você vai levar um para você e outro para alguém que você sabe está precisando ter um encontro com o Senhor Jesus. Venha buscar o seu na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, ali pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento gratuito, às 10 da manhã e também 19 horas. Vai ser uma bênção. Imagine a seguinte situação, você está na estrada dirigindo seu carro e de repente a bateria descarrega e você fica no meio do nada e com compromisso marcado, horário apertado. E aí começa aquela correria, liga para o seguro, chama um mecânico, pede ajuda, fala com alguém. Só que nessa hora a única coisa que resolveria era uma carga na bateria. Uma ajuda externa poderia resolver. Agora, transportando esta situação para a sua realidade, você está aí, sem energia, sem forças para continuar. Precisa de uma carga extra, uma transferência de poder, uma ligação direta com o Todo-Poderoso. Então receba com carinho agora o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida e a mensagem de hoje. E lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: e lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Você tem o Evangelho aí? Então abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14, está escrito: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém? Vou ler de novo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
Por que a palavra diz que eles desceram? Porque Jerusalém é uma cidade que fica num lugar alto. E Samaria, lá no norte, apesar de estar no norte de Israel, fica num lugar mais baixo. Então Pedro e João foram enviados pela igreja em Jerusalém, pelos apóstolos. Foram enviados para Samaria, uma viagem de cerca de 65 quilômetros. Eles irão até lá, com o objetivo de fazer uma oração pelos samaritanos. Para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Então vou ler de novo e você repete em seguida. Vamos lá. Os apóstolos, bem alto, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Para que recebessem o Espírito Santo. Você crê que isso aconteceu? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, fala o que aconteceu com os discípulos depois que Jesus subiu aos céus. Então, é a história da igreja cristã. Você acredita realmente neste livro, no livro de Atos dos Apóstolos, como um livro real, fidedigno, que conta o que aconteceu nos primeiros anos da igreja cristã? Quem acredita, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Olhe para o céu enquanto você aplaude e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM no teu celular, você que está acompanhando pela internet ou pelo youtube.com/joãorib ou facebook.com/joãorib, junte-se a nós em São Paulo. Aplauda também. Por que aplaudir? Salmo 47, versículo 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Aplaude, aplaude, dá glória com voz de triunfo. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Meu Deus, que coisa linda. Não é só o povo aqui, não. Em toda parte, o Senhor sabe disso. O Senhor está vendo e ouvindo. Um número incalculável de pessoas te glorificando e te aplaudindo. Abençoa, Senhor, cada um destes adoradores. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, essa multidão não quer ouvir um homem. Eles querem ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito Santo, assume o lugar do pregador, toma os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Veja o que aconteceu. Um ano depois de Pentecostes. Um ano depois. Os apóstolos oraram por 7 diáconos e os nomearam para fazerem apenas o trabalho braçal da igreja. Servir as pessoas, atender as pessoas, servir a Santa Ceia, por exemplo. Mas entre os 7 diáconos que foram ali consagrados, 2 chamaram muito a atenção de Deus. Um era o Estevão, e o Evangelho o descreve como um homem cheio do Espírito Santo,
O Estevão era usado por Deus para curas, milagres e prodígios e pregação do Evangelho, numa época em que as pessoas tinham dificuldades para acreditar em Jesus. E os inimigos da cruz, revoltados, apedrejaram aquele diácono chamado Estevão. E ele morreu. Morreu apedrejado. Morreu pregando a palavra. Morreu anunciando a sua fé. Mas o mataram. E depois que enterraram Estevão, começou uma perseguição brutal contra aquela igreja cristã que estava apenas começando em Jerusalém. E as pessoas fugiram. Os cristãos, os convertidos a Cristo, fugiram para todas as partes. Mas para onde eles fugiam? Eles iam pregando o Evangelho. Quer dizer que a palavra estava se espalhando, não estava mais concentrada em Jerusalém, agora estava indo por toda parte, e eram pessoas cristãs cheias do Espírito Santo. E Jesus tinha dito antes de subir aos céus: vocês não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, que era um território estrangeiro dentro de Israel, e até os confins da terra. Então agora eles estão se espalhando por toda parte, mas pregando o Evangelho. E o diácono, que também chamou muita atenção do Senhor e da igreja, foi um moço chamado Filipe. Ele não era um dos 12 apóstolos, ele não era pastor, não foi ungido missionário, nada. Mas ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Por que ele foi para Samaria? Porque ele pensou assim: os judeus evitam o território dos samaritanos, porque eles são considerados hereges, pagãos, malditos, endemoniados. E os fariseus, que sempre estão se intitulando os mais puros de Israel, jamais colocarão os pés no território samaritano. Então lá eu estarei seguro. É lá que eu irei me esconder. E Filipe foi para Samaria. Mas como ele era um moço cheio do Espírito Santo, ele foi para o centro de uma cidade samaritana e começou a pregar o Evangelho para os samaritanos. Porque Jesus disse: ser-me-eis testemunhas também em Samaria. Ele começou a falar de Jesus em Samaria. E o próprio Jesus, antes da cruz, antes da sua morte, em algumas ocasiões esteve lá, no território samaritano, porque Jesus não tinha nenhum preconceito. Ele veio para salvar a todos, inclusive os samaritanos. Jesus Cristo, numa certa ocasião, na segunda vez que a gente sabe que ele foi para Samaria, era uma semana antes da cruz. Quase uma semana, um pouquinho mais do que uma semana, ele estava indo para Jerusalém, saiu da Galiléia e ia para Jerusalém, e ele mandou os discípulos prepararem uma pousada, porque eles iriam continuar a viagem para Jerusalém no dia seguinte. Mas os discípulos foram expulsos daquela cidade samaritana, porque eles estavam vestidos como judeus, a Páscoa estava próxima, e os samaritanos não se comunicavam com os judeus, eram inimigos, e eles rejeitaram aqueles discípulos que queriam reservar uma pousada para o grupo, cerca assim de 14, 15 pessoas, incluindo outros auxiliares. E os discípulos, ao serem rejeitados, voltaram para Jesus e disseram: Senhor, os samaritanos não querem nos dar pousadas. Nós dissemos que era para o Senhor, mas eles nos rejeitaram. Nós estamos revoltados com esses samaritanos endemoniados. O Senhor não quer que a gente ore agora, como fez o Elias, para descer fogo do céu
e consumir esses hereges, queimar vivos esses samaritanos, destruí-los. E quem estava dizendo isso era João e o irmão dele, Tiago. O João está dizendo: Jesus, a gente está com raiva, com muita raiva. Esses samaritanos não querem te receber, recusaram pousada. O Senhor não quer que eu ore agora, a gente ore e mande descer fogo do céu para consumi-los? O apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, o discípulo amado. Jesus olhou feio para os dois e disse assim: vocês não sabem de que espírito sois. Porque o Filho do Homem veio não para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Vamos para outra cidade ou vilarejo, outra aldeia. Se eles não querem receber a gente aqui, vamos para outro lugar, não tem problema. E Jesus humildemente foi procurar pousada em outra aldeia samaritana. Então, o Filipe está lá agora, 1 ano depois de Pentecostes, 1 ano depois que Jesus subiu aos céus. O Filipe está pregando o evangelho ali para os samaritanos, no meio da cidade. Mas Filipe não está sozinho, como ele era um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas que eram perturbadas, endemoniadas, e lá em Samaria tinha muita feitiçaria, ocultismo, magia negra, espiritismo, invocação de mortos, tinha muita superstição, tinha muita magia. Inclusive havia um mágico lá naquela cidade chamado Simão, que todo mundo pensava que ele era uma grande personalidade, porque ele fazia mágicas que as pessoas ficavam atônitas. E Filipe começa a pregar ali no centro da cidade. Ele é só um diácono, atenção, ele não é um dos 12. Ele não é um pastor, ele não é um missionário, ele é um membro apenas que está lá na cidade de Samaria. E ele em Samaria prega, e aqueles que tinham demônios, as entidades se manifestam, jogam as pessoas no chão, rangem os dentes, espumam, rastejam, feito cobras. E Filipe chegava para os endemoniados e dizia: em nome de Jesus eu ordeno, saia dele! E o demônio saía, e a pessoa ficava boa. Chegavam pessoas paralíticas, aleijadas, pessoas que estavam tortas porque tinham tido derrames. Aí o Filipe orava em nome de Jesus, e o paralítico começava a andar, largava as muletas, a pessoa torta endireitava e andava perfeitamente. E as pessoas ficaram impressionadas. Este moço está realizando curas e expulsando espíritos maus em nome de Jesus. Nós já ouvimos falar de Jesus, ele já teve passagens por aqui. Mas agora não é Jesus, é Filipe que está fazendo isso. E Filipe diz que faz tudo em nome de Jesus. Nós queremos aprender mais sobre Jesus. Filipe, fale-nos mais a respeito de Jesus. E Filipe começou a pregar o evangelho, a falar de Jesus, quem realmente ele é, mostrando que o poder que nele atuava não era dele mesmo, mas de Deus. E que era a autoridade do nome de Jesus que realizava aqueles prodígios e milagres. Filipe começa a dar toda a honra para Jesus e ele diz assim: e tem mais. Filipe diz para os samaritanos: toda pessoa que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador da humanidade, toda pessoa que tiver esta fé tem que provar isso publicamente, se batizando nas águas. Como assim se batizando nas águas? Aí o Filipe explica: imersão. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Isto é, quem crer e for imergido será salvo. Porque a palavra batismo vem do grego baptismo e significa imersão. Então Filipe está dizendo: quem crê em Jesus tem que descer as águas, tem que se batizar. E muita gente
E muita gente, ouvindo o que Filipe pregava, começou a se batizar. Diz aqui, Atos capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali aquele mágico Simão, o versículo 9 fala dele. Esse Simão, até ele creu, porque como mágico ele sabia dos truques, mas ele ficou intrigado. O que esse Filipe está fazendo em nome de Jesus não é mágica, não é truque. Eu estou examinando com olhos profissionais para ver se ele é um ilusionista, um hipnotizador, mas não. Esse Simão mágico, ele ficou convencido que os milagres que Filipe realizava em nome de Jesus eram realmente inexplicáveis e autênticos. E até esse Simão, diz aqui, até ele creu em Jesus Cristo. Ele que todo mundo achava, lá em Samaria, que era um grande líder espiritual, todo mundo o consultava, mas agora Simão está se rendendo à verdade. Diz aqui o versículo 12: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, diga o nome de Jesus Cristo. Aqui, se batizavam tantos homens como mulheres. Filipe começou a batizar as pessoas que criam. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, aquele que era mágico, o ilusionista, ele falou: não, eu vivi de mentiras até hoje. Agora eu também creio. Eu também quero me batizar. E creu até o próprio Simão, o mágico, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Todo mundo atônito, até o mágico, aquele ilusionista, aquele hipnotizador. Filipe, eu quero ser salvo, eu quero me batizar. E Filipe o batizou também. Atenção, esse é o processo. Prega-se o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, amém? Batizado nas águas. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é batizado nas águas depois de adulto? Algumas pessoas. Vocês têm que descer as águas, têm que se batizar. Esse é o processo. O próprio Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quando você se batiza nas águas, a bênção preparada por Deus não acaba aí. Porque no versículo 17, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito que Jesus disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, além da salvação, Jesus está falando de uma vida de poder. A bênção preparada pelo Senhor não termina no batismo nas águas, não termina na posse da salvação. Jesus prometeu uma vida de poder para todos os salvos que estão aqui na terra. Poder para expulsar demônios, poder para curar doentes, e ele citou ali: falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Este é um sinal que tem direito toda pessoa que crer. E o Filipe fez isso. Ele está lá pregando, curando doentes, expulsando demônios, batizando as pessoas que creem. Mas não é tudo. Não é tudo. E aí chega a notícia lá em Jerusalém que os samaritanos estão se convertendo a Jesus Cristo. Os apóstolos em Jerusalém ficam felizes. Olha os samaritanos. Quem está fazendo a obra lá?
aquele diácono Filipe, que nós oramos por ele outro dia, antes da perseguição. O Filipe que está lá, sozinho. Não, sozinho não, é ele Deus, ele e o Espírito Santo, ele e o Senhor Jesus. Samaria está se convertendo com a pregação do Filipe. Aí a igreja reunida em Jerusalém diz: Pedro, João, os dois principais apóstolos, os mais chegados de Jesus. Pedro, João, vocês vão agora descer para Samaria e ver o que está acontecendo, ver se está tudo certinho mesmo, se o Filipe está pregando o evangelho de verdade, se ele não está distorcendo a palavra. Vocês vão lá conferir o que ele está fazendo e orem pelos samaritanos também. Pedro e João, judeus, e eles desceram e foram com um propósito: João, vamos orar para que os samaritanos recebam a promessa do Pai, assim como nós recebemos o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos orar para que os samaritanos também recebam. Vamos orar para que eles sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá, João. E os dois desceram, chegaram em Samaria e viram a alegria geral na cidade. Povo feliz demais. Acabou o sofrimento, acabou a angústia, as doenças desapareceram, os paralíticos estão andando, as pessoas estão contando milagres, as pessoas estão salvas, batizadas. Eles conferem todo o trabalho do Filipe e dizem: está certinho, tudo que Filipe fez até agora está perfeito. Mas, samaritanos, escutem, falta para vocês que já são salvos, falta uma coisa. Falta uma coisa, e toda pessoa salva tem direito a esta coisa. É a promessa do Pai. Nós mesmos, que éramos já batizados nas águas e salvos, Jesus disse: vocês não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, e começamos a falar em outras línguas. É o Espírito Santo habitando em cada salvo. E nós vamos orar para que vocês recebam também o que nós salvos já recebemos. Atenção, todo salvo, toda pessoa salva tem o direito de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A promessa de Jesus ressuscitado é: e estes sinais seguirão aos que crerem. A pessoa que crê tem que ser seguida por esses sinais. Que sinais? Autoridade para expulsar demônios e o poder de falar em línguas estranhas. Além de todos os outros, curar doentes, etc. É um sinal que segue quem crê. É um sinal que tem direito quem é salvo. Pedro e João estão lá para fazer isso, para que eles recebam o Espírito Santo. Agora deixa eu falar do impacto que isso teve com o apóstolo João. João está lá com Pedro em Samaria, naquele lugar onde uma vez ele e todo o grupo, inclusive o Senhor Jesus, foi rejeitado. João está de volta lá. Ele tinha ódio dos samaritanos. Ele tinha preconceito contra os samaritanos. Ele mesmo considerava os samaritanos hereges, malditos, ingratos. Rejeitaram o Filho de Deus. Há um ano atrás, a vontade de João é que ele orasse e descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos vivos. E ele está lá agora impactado. Ele está se lembrando: há um ano atrás, eu queria orar em Samaria, para fazer como Elias, para descer fogo do céu e consumi-los. E Jesus me repreendeu dizendo: eu não vim destruir os homens, eu vim salvar os homens.
Há um ano atrás eu queria destruí-los, eu queria que descesse fogo do céu para matá-los, mas agora eu estou aqui para orar, para descer fogo do céu, mas não um fogo que mata. Eu vou orar para descer o fogo do Espírito Santo, para que eles sejam batizados com Espírito Santo e com fogo. Você entendeu o impacto que isso teve na vida do João? Que transformação, hein? Antes ele queria a morte dos samaritanos, agora ele viu que Jesus salvou os samaritanos. Antes ele queria reduzir os samaritanos a um carvão, agora ele quer que os samaritanos se transformem em brasas vivas do altar de Deus. É assim que Deus trabalha. Nós não temos inimigos. Podemos ter perseguições, incompreensões, lutas, mas nós não temos inimigos, porque Jesus veio para salvar toda a humanidade, e nós somos pregadores da verdade. Por isso que eu não ligo quando alguém fala mal de mim, xinga, ofende, fala um monte de coisa. Eu realmente não ligo. Fizeram isso com Jesus. Você sabia que Jesus foi xingado de samaritano? Isso equivalia a dizer seu endemoniado? Você sabia que Jesus foi xingado de falso profeta? E até depois de morto ele foi xingado de enganador? Você sabia que Jesus era acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu? Muitas incompreensões e ofensas o tempo todo, mas em nenhum momento Jesus disse: eu só vou salvar quem gosta de mim. Os meus inimigos eu não vou trabalhar para salvá-los. Quem me xinga, quem me calunia, vai para o inferno. Em nenhum momento Jesus disse isso. Eu até poderia falar, porque eu não sou Jesus. Eu até poderia ficar ofendido, mas Jesus Cristo me repreendeu, como ele repreendeu João naquele dia em Samaria. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar os homens. Todos, atenção, todos. Nós não temos preconceito contra ninguém. E eu quero que você elimine da sua vida todo o preconceito, seja qualquer tipo de orientação que a pessoa tenha, ou qualquer tipo de religião que a pessoa tenha, e pode ser o pior pai de santo. Eu já ouvi testemunhos de homens que eram considerados os maiores pais de santos do Brasil e do Rio de Janeiro, da Bahia, de Salvador. Vários me procuraram, eu recebi agora o testemunho. A minha cunhada foi para Santa Catarina e ela conheceu um pastor ali, que ela nunca tinha visto antes. Ele dirige uma missão internacional. E a minha cunhada, conversando com ele, citou o meu nome. Se ele me conhecia, ele falou: se eu conheço? Eu era pai de santo. Eu estava na feitiçaria. Um dia eu passei na rua e um mendigo me chamou e entregou nas minhas mãos o livro Jesus do pastor João Palharim. Eu li e me converti. Hoje eu sou um pastor, sou um pregador do Evangelho. Antes eu falava mal do caminho, agora eu defendo esse caminho. Para João está sendo impactante. Há um ano atrás eu queria queimar vivos esses samaritanos malditos, mas agora eu estou vendo que eles creram em Jesus, não são mais malditos, não são mais hereges, não são mais uns condenados, eles eram, mas Jesus os salvou. Eu não quero mais que eles sejam aniquilados, reduzidos a cinzas. Agora eu vou orar para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo.
Vou orar para descer fogo do céu, sim, mas fogo santo de Deus. E aí, olha o que aconteceu, acompanhe comigo. Eu li no início da mensagem este versículo para você, o 14, não é? E o 15. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Pedro e João começaram a orar pelas pessoas, pelos samaritanos, impondo as mãos, colocando as mãos, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Eu vejo assim, Jesus tinha dito, os que creem em mim colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus falou na imposição de mãos para curar os doentes. Mas agora eles estão impondo as mãos sobre doentes já curados. Curados no corpo e curados na alma, curados no coração, curados no espírito. Mas eles estão impondo as mãos para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Como é que eu vejo isso? Eu não sei se algum dia o teu carro ficou sem bateria. Algum dia o teu carro ficou sem bateria? Com quem já aconteceu isso do carro ficar sem bateria? Aí você chamou a assistência. Veio lá a assistência e o que a pessoa fez, o mecânico fez? Pegou uma bateria, um cabo e ligou na tua bateria descarregada. Aí falou para você o quê? Vai lá e dá partida. Aí você deu partida do carro. Vrum! Opa, está funcionando. Deixa funcionando para a bateria sua que estava descarregada recarregar. A imposição de mãos é a mesma coisa, amados. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos cheios da virtude e do poder de Deus. Você pode estar com a tua bateria espiritual descarregada, mas nós vamos impor as mãos em você hoje e vamos transferir virtude, vamos transferir poder, e você de repente, brum! Não um motor, mas a tua língua vai começar a falar a linguagem que só Deus entende. Você vai ser batizado, batizada com Espírito Santo e com fogo. E aí tem que continuar funcionando. Tem que continuar funcionando para ir carregando cada vez mais de virtude, carregando cada vez mais de poder, até que você seja um dínamo, uma dinamite, uma bomba atômica no inferno. Ô, minha família amada de São Paulo, acabo de chegar de Minas Gerais, cheio de fé. O povo de Minas mandou lembranças para todos vocês. Deus operou muito lá em Belo Horizonte, o povo compareceu em massa, foi uma coisa maravilhosa. Muitas vidas abençoadas, curadas, libertadas, transformadas e salvas. E nesta segunda-feira em São Paulo, Deus vai repetir tudo isso e abençoar poderosamente a sua vida. Traga todas as suas doenças, tristezas, tormentos, depressões, perturbações, aflições, enfim, tudo que está entristecendo a sua vida. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traga sua carga pesada, você vai voltar leve para casa. Eu sou o João Palharim e espero por você nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 7 horas da noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos um amplo estacionamento totalmente grátis. Venha, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E aí tem que continuar funcionando.
Tem que continuar funcionando para ir carregando cada vez mais de virtude, carregando cada vez mais de poder, até que você seja um dínamo, uma dinamite, uma bomba atômica no inferno. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ficar todos de pé. Quais são as coisas necessárias antes do batismo com o Espírito Santo e com fogo? De um modo geral eu estou falando, há exceções, mas de um modo geral é assim, de um modo geral. Eu diria para você que 99% dos casos são assim. O meu foi assim também. Primeiro a gente ouve o Evangelho, a gente se converte, a gente se arrepende, a gente pela fé se batiza nas águas e passa a congregar. Fica perseverando em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mostra o que aconteceu antes de Jesus subir aos céus. Quando ele fala que eles vão receber a virtude do Espírito Santo. Mas, para receber a virtude do Espírito Santo, Jesus determina uma coisa. Veja o versículo 4. E Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atenção, Jesus antes de subir aos céus, ele diz isso para os salvos. Atenção, ele não está falando com pecadores, não. Ele está dizendo para os salvos. Ele está determinando para os salvos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Jerusalém é uma palavra hebraica, Yerushalayim, que significa lugar de paz, casa de paz. Foi uma ordem de Jesus. Vocês têm que ficar num lugar de paz. É uma ordem. Determinou-lhes que não se ausentassem. Amém? Porque vocês vão receber o cumprimento da promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas não termina aí, Jesus está dizendo. João batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. É isso que Jesus preparou para cada salvo. A pessoa tem que ficar no lugar de paz. A pessoa tem que permanecer no lugar de paz, orar no lugar de paz, até ser revestido de poder, poder do alto, até que do alto, disse Jesus, sejais revestidos de poder. Não é um revestimento da terra, nem do subterrâneo, não. Não é outro espírito, não é uma entidade. Não é incorporação de espíritos de falecidos, esquece isso. É revestimento do alto. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Atenção, atenção. No dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está escrito, no versículo 1, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não se ausentaram, todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se o som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu todo o lugar em que eles estavam assentados. Não estava ventando, mas era o barulho de um vento. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tinha 120 pessoas ali naquela sala, 120 pessoas naquela primeira igreja cristã, e um só Espírito Santo. Todos foram cheios
do Espírito Santo. Atenção, eles não foram cheios dos Espíritos Santos. E nem começaram a falar em outras línguas, conforme os Espíritos Santos lhes concediam que falassem. Não eram Espíritos Santos. Era um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Para Ele você pode abrir o teu corpo. Ele você deve buscar, Ele você deve permanecer e não se ausentar, ficar reunido até que do alto, do trono de Deus, seja revestido de poder. Os apóstolos foram lá, oraram pelos samaritanos e eles receberam, coisa linda, né? O versículo 17. Receberam o Espírito Santo. Lindo demais. A vida cristã vai além da salvação aqui na terra. Você já toma posse da salvação aqui na terra. Mas Deus quer te dar. E Ele prometeu isso. E é direito de quem crê. Ele quer te dar uma vida cheia de poder. Poder para expulsar demônios, para curar doentes, para falar em línguas. Poder para testemunhar, para testificar. Poder para falar de Jesus. Ele quer te dar tudo isso. É direito de quem crê. Mas esse é o processo. 99% dos casos é assim. A gente ouve a pregação do Evangelho, a gente se converte, a gente se arrepende, a gente se batiza nas águas e agora ficamos congregados, reunidos no mesmo lugar para ter prosseguimento o plano de Deus. O plano de Deus é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor. Uma vida cheia e transbordante do Espírito Santo. Eu ouvi a pregação pela primeira vez numa igreja, e quando o pastor, que aliás era o meu tio Jaime Palharim, já foi para a glória, um homem de Deus extraordinário, quando ele perguntou quem queria entregar a vida para Jesus, eu levantei a mão e fui correndo lá para frente. E em toda a igreja que eu ia, e toda vez que eu escutava, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus, eu ia lá para frente, porque eu queria que Jesus me aceitasse. Eu aceitava Jesus, mas eu queria que Ele me aceitasse. Por isso que eu corria lá para frente, Aí depois que eu tive certeza que Ele me aceitou, eu fiquei congregando, me batizei nas águas e comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Demorou, viu? Demorou. Eu ia nas reuniões para a busca do Espírito Santo, a gente ficava ali orando, pessoas aqui do meu lado falavam línguas estranhas, outro do meu lado falava línguas estranhas. Olha, Jesus está aqui, está batizando esse com o Espírito Santo, está batizando esse com o Espírito Santo, vai me batizar também, logo eu vou falar em línguas. Mas terminava a oração e eu não. Todo mundo era batizado com o Espírito Santo e com fogo e eu não. Falei, acho que Jesus não gosta de mim. Acho que Ele não gosta de mim. Aí eu fiquei buscando. Até que um dia, Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Porque a promessa não falha. Mas dia menos dia, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas dia menos dia, você vai falar em línguas estranhas. Mas tem que buscar. Tem que perseverar, não é fazer uma oração, não consegui, deixar para lá. Não, tem que insistir até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro passo, entregar a vida para Jesus. Jesus, me aceita, por favor. Eu te entrego a minha vida. Se você entregar a tua vida, Ele vai te aceitar. Quem aqui quer receber Jesus
como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, faz assim com a mão, ergue bem alto a mão, isso. Então vem aqui para frente, todos que ergueram as mãos, vem para cá, vem para cá. Jesus, me aceita, por favor. Eu sei que eu não mereço, mas eu careço e agradeço. Ah, Jesus, me aceita, por favor. Então vem aqui para frente e vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vem aplaudir ao nome do Senhor conosco. Isso, vamos nos alegrar. Oh, glória. Quero chamar aqui na frente as pessoas que querem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, já buscaram muito e nunca receberam, e ficaram tristes. Acho que Jesus não gosta de mim. Vem aqui para frente, você que até pensou isso, como eu pensei lá atrás, no início da minha vida cristã. Eu pensava, ele não gosta de mim. Também, né? Eu sou um porcaria. Eu não valho nada. Eu não sou digno. É claro que ele não gosta de mim. Nem eu gosto de mim. Se nem eu gosto de mim, Jesus vai gostar de mim. Nem eu gosto de mim. Mas ele estava gentilmente me mostrando a água viva e me deixando com mais sede, com mais sede, com mais sede. Me mostrando a água viva e me deixando com mais sede, com mais sede, com mais sede, até que um dia ele matou a minha sede. Aí quando eu bebi essa água, eu falei, não, nunca mais, essa fonte de água viva vai ficar dentro de mim agora. Eu não abro mais mão dessa fonte de água viva, e Jesus disse isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. E o Evangelho esclarece que Jesus disse isso a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem. Você crê? Ó, é uma fonte de água viva que jorra dentro de você. Eu não deixo essa fonte entupir, não. Eu tomo o maior cuidado. Se de vez em quando entra qualquer sujeirinha nessa fonte, eu dou um jeito de limpar. Não, senão vai entupir minha fonte. Não deixa entupir, não. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Então agora eu quero falar com você também que está assistindo pela TV, ou pela internet, ou pelo youtube.com/joanribe. Você que está ouvindo na Rádio Feliz, ou no aplicativo da Rádio Feliz FM, ou no podcast. Vocês sabem que agora tem um podcast, né? O podcast, você entra lá no teu celular, tem lá, podcast. Você clica no podcast, aí digita o meu nome, João Ribe, vai aparecer o podcast. São mensagens de áudio. É diferente do YouTube, não tem imagens, é só áudio. Qualquer tocador de podcast, você digita lá, João Ribe, vai aparecer centenas e centenas de mensagens. De graça. E você pode salvar no celular para ouvir depois. Vamos supor, você está no teu serviço ou num café, lá tem internet. Aí você abre o podcast, opa, deixa eu baixar essa mensagem, você baixa, salva no teu celular para ouvir depois, e o que é melhor, você depois pode enviar para alguém, sabe? Você pode falar, opa, quero que o meu filho escute essa mensagem aqui, é importante, aí você manda no celular dele. Muito legal, né? Então você que está ouvindo essa mensagem, não sei de que maneira, mas chegou em você. Primeira coisa, quer ser cheia do Espírito Santo de Deus? O processo é esse, se converte, se arrepende, se batiza nas águas, congrega, fica firme, não se ausente da casa do Senhor, não se ausente do lugar de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer isso? Você que está me vendo aí na sua casa, no seu trabalho, na cadeia, na cela, na penitenciária masculina, feminina, no hospital. Você que está em trânsito ouvindo essa mensagem, quer ser cheia do Espírito Santo? Então, primeira coisa, fala, Jesus, me aceita, por favor. Me aceita, Jesus. Não sou eu que tenho que aceitar o Senhor, é o Senhor que tem que me aceitar. E sabe qual é a boa notícia, minha gente? Pode ser o pior pecador. Pode ser a pior pecadora.
Se você vem para Jesus, Ele te aceita. Ele aceita. Ele disse assim: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. De maneira nenhuma. Não há o que a gente possa fazer para Jesus dizer: tô de mal, viu? Não quero mais saber de você. Pelo contrário, Ele vai insistir, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E depois de salvar, Ele quer te dar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então quem está assistindo, ouvindo à distância, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus. Amém? E se não tem uma paz e vida perto da tua casa, procure uma igreja que realmente pregue a palavra pura, que não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Procure uma igreja que não tenha comércio, não tenha cantina, não tenha lanchonete, que não venda nem Bíblia, viu? Não faça nenhum tipo de negócio na casa do Senhor. Se não tem uma paz e vida perto de você, procure uma igreja onde Jesus é exaltado como o próprio Deus. Uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo e com fogo, na presença do Espírito Santo real na nossa vida. Procure uma igreja assim. E aí você vai lá, entrega a vida para Jesus, você se batiza nas águas e busca o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu respondo pela paz e vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho temor de Deus. Eu prego salvação, mas a primeira pessoa que eu quero que seja salva sou eu. Todo dia eu prego para mim mesmo. Todo dia eu tenho que pregar para eu me arrepender. Todo dia eu tenho que pregar para mim ficar firme com Jesus. Todo dia eu tenho que pregar para mim para eu não me desviar. Todo dia. Então eu tenho temor de Deus. Eu respondo pela minha alma e respondo pela palavra que eu prego. E o que eu estou te pregando é a verdade. Sem mistificação, sem enganação, a palavra pura. O que o Senhor tem preparado para você é a vida eterna. Ele agora vai apagar o teu passado, atenção. Ele vai apagar os teus pecados. E se você realmente está entregando a vida para Jesus, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E se você realmente for salvo agora pela fé, Ele quer que você se batize nas águas para cumprir a justiça de Deus. E em seguida, Ele quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Ele quer que você persevere até o fim, porque Ele disse: quem perseverar até o fim será salvo. Sabe por que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é importante para mim e para você? Porque ele nos ajuda a perseverar até o fim. Quando a gente está fraco, ele nos fortalece. Quando a gente está abatido, ele nos renova. Amém? Vai batizar nas águas? Amém. Tá bom? É isso aí. Tá certo. Então vamos nos ajoelhar agora. Quem está à distância, ele está falando que ele está vindo aqui na igreja e está sentindo muita fé e ele quer se batizar. O batismo é para quem tem fé. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. A igreja continua de pé. E você, se não puder se ajoelhar, não tem problema não, viu, meu amor? Tá? Viu? Não tem problema, tá? Viu bem? Se não der para se ajoelhar, não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração e quem está à distância, faça isso também. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e peço ao Senhor que me aceite, por favor, me receba e de maneira nenhuma me lance fora. Perdoe agora os meus pecados, as minhas iniquidades, e me purifique de todo pecado. Lava o meu corpo, lava o meu coração, prepara o meu corpo para ser o templo vivo do teu Espírito Santo,
e junto agora com a minha salvação, eu quero também o revestimento de poder. Eu quero uma vida poderosa aqui na terra, e eu tenho direito a isso, porque eu creio no Senhor, e estes sinais têm de me seguir. Eu tenho que ter autoridade, em nome de Jesus, para expulsar demônios, para falar em línguas, para curar doentes e para repreender todo o mal. Meu Senhor, faz a obra completa na minha vida. Além da minha salvação, eu quero o transbordamento, o batismo com Teu Espírito Santo e com fogo, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, eu e toda a igreja vamos orar por você. Pai querido e Deus amado, o Senhor não deixou os samaritanos de lado e nem os brasileiros. O Senhor não excluiu nenhum povo da terra, porque o Senhor não veio para destruir os homens, mas para salvar os homens. E nós queremos te agradecer pelo milagre da salvação que recebemos de graça. A salvação que o Senhor gratuitamente nos oferece. Muito obrigado. Agora nós queremos cumprir toda a Tua justiça, perseverar até o fim, e queremos ser pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Queremos ser pessoas transbordantes da Tua presença. Então, Senhor, retira todo impedimento, toda incredulidade, toda religiosidade, todo misticismo, toda crendice, retira isso. Dá-nos uma fé pura, uma fé verdadeira. Transforma cada um de nós e enche-nos com Teu Espírito Santo. Prepara tudo, Senhor. Prepara tudo na vida desta pessoa para batizá-la com Espírito Santo e com fogo por Jesus Cristo, aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo e que é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Diga amém, Jesus. Parabéns por essa grande decisão. Agora você vai fazer o seguinte, você vai dar o segundo passo. A decisão é o primeiro passo. O segundo passo é você comparecer na Paz e Vida, mas veja, é importante você comparecer de fato, porque neste segundo passo, muitas vezes, as pessoas tropeçam, porque pensam, depois eu vou, outro dia eu compareço, e acabam nunca comparecendo. Então você precisa, de fato, continuar neste caminho que você está agora trilhando, o caminho que é Jesus. Então, venha transformar a decisão em realidade, venha concretizar essa decisão no encontro de Paz e Vida, para você fazer a sua confissão de fé. Temos encontros durante a semana, sempre nestes horários, e aos domingos, às 8 horas da manhã, 3 da tarde, e também 18 horas. Um milagre que você precisa espera por você na Paz e Vida. E não se esqueça, hein? Segunda-feira agora, Pastor João Ribe Palharim estará esperando você na sede nacional da Paz e Vida em 2 horários, 10 da manhã e também 19 horas. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Um certo homem tinha uma mini fazenda e nela plantava soja.
com a ajuda da esposa, do filho, que já estava se tornando um homem, e de alguns empregados daquela propriedade. Ele tinha lá o seu tratorzinho e trabalhava de sol a sol, menos de sábado e domingo, porque ele precisava descansar e os seus empregados também. E ele colhia, em média, o que todos na região colhiam, que era 40 a 50 sacas por hectare. Ele plantava, assim, 30 hectares de soja. E o ciclo da soja é de 4 meses. Então, a cada 4 meses, ele colhia cerca de 1.500 sacas. Ele vendia isso no mercado, não é? Lá na cidade grande, e ganhava o seu dinheirinho, pagava os custos, os insumos, os fertilizantes, as despesas com empregados, mas sobrava mesmo assim uma boa quantia para ele. A cotação da soja estava muito boa, ele não tinha do que reclamar. Todos na região colhiam a mesma média, 40 a 50 sacas por hectare. E num sábado, perto da hora do almoço, ele estava à mesa já se preparando para almoçar e bateram palmas. Ele foi atender, era um homem com uma Bíblia, todo suado. E o homem disse assim: a paz do Senhor, meu amigo. Olha só, eu estou desde manhã cedinho, percorrendo essa região rural, parando nas casinhas que eu encontro, falando de Jesus, porque eu sou um pregador do Evangelho. Só que agora eu estou com sede, o senhor teria um copo com água para me arrumar? E o fazendeiro, que tinha um bom coração, e a sua esposa também, disse assim: ô pregador, mais do que um copo com água, por favor, entre, nós vamos almoçar. Opa, estou com fome também, muito obrigado. Aí o pregador sentou-se à mesa e, antes de comer, pediu permissão ao dono da casa para fazer uma oração de agradecimento. O dono da casa disse: por favor, fique à vontade, pregador. E aí o pregador, olhando para toda aquela fartura na mesa, disse assim: obrigado, Senhor, por mandar chuva do céu, que abençoa a terra, que produz este alimento e que agora vai saciar a nossa fome. Muito obrigado, Senhor, por nos abençoar, e peço ao Senhor que abençoe também todos os dizimistas, bem como os que dão a oferta alçada e os pregadores do telhado, para que tenham esta mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E aí o dono da casa e a esposa e o filho, que já era quase um homem, amém. E almoçaram. Aí o pregador falou assim, depois do almoço: o senhor poderia chamar as pessoas que trabalham aqui com o senhor? Porque eu gostaria de dar uma palavra agora à tarde. Ah, pois não, pregador. Aí aquele mini fazendeiro chamou 2 ou 3 famílias que moravam na propriedade, arrumou umas cadeiras lá fora, e o pregador passou a tarde evangelizando. Quando o dia estava acabando, o pregador falou assim: bom, eu vou continuar o meu caminho, muito obrigado por essa hospitalidade, pela generosidade, Deus abençoe. Aí o fazendeiro falou assim: não, ô pregador, está muito tarde, o senhor vai dormir aqui essa noite. Vamos arrumar toalha, vamos arrumar um quarto, o senhor vai poder tomar banho, viu? E amanhã cedo o senhor segue o seu caminho. E o pregador, que já estava bem cansado, disse: eu agradeço muito, Deus abençoe em nome de Jesus. E quando chegou a noite, o pregador foi para o seu quarto, tomou um banho, vestiu a mesma roupa, porque ele não tinha outra. E aí batem a porta do quarto. Era o fazendeiro. Vamos jantar? Aí, opa, vamos. O pregador desce, aquela mesa bonita, aquela fartura. Quando ele se sentou à mesa, ele disse para o dono da casa: posso fazer uma oração de gratidão? E o fazendeiro disse: claro, por favor, pregador. Aí
pregador levantou os olhos aos céus e disse: obrigado, Senhor, por mandar a boa chuva do céu sobre esta propriedade e fazer a terra brotar e produzir todo este alimento e alimentar as criaturas da fazenda e todas as famílias que estão aqui. Ah, Deus, abençoe todos os dizimistas, aqueles que dão a oferta alçada e os pregadores do telhado, para que tenham essa mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E o dono da casa, a esposa e o filho, que já era um homem, amém, e comeram. Depois da janta, o pregador falou um pouco de Jesus e foi dormir. No dia seguinte, domingo, bem cedinho, batem à porta do quarto do pregador. Pregador, nós vamos tomar o café da manhã, o senhor quer nos acompanhar? Ah, acompanho sim, mas de domingo de manhã eu jejuo. Mas eu vou à mesa com vocês. Por favor, pregador. Aí, aquela mesa farta, mas o pregador ia jejuar. Porém, ele não deixou de orar. Pediu permissão ao fazendeiro e agradeceu a Deus por toda aquela fartura. Ah, Senhor, obrigado pela boa chuva que o Senhor manda do céu para regar a terra e produzir o nosso pão de cada dia e sustentar todos que habitam na terra e sustentar esta casa, as criaturas, o gado, as galinhas. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoe os dizimistas, abençoe os que contribuem com a oferta alçada e os pregadores do telhado para que tenham esta mesma fartura. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Aí todos começaram a comer, menos o pregador que estava em jejum. Aí o fazendeiro curioso disse assim: Ô pastor, eu já ouvi falar que o dízimo é 10%, né? Agora, oferta ossada, eu nunca tinha ouvido falar. Aí o pregador deu risada e falou: não é oferta ossada, é alçada. É uma oferta que é alçada à altura do dízimo. Ela é equivalente ao dízimo. Ah, mas me diga uma coisa, pregador, e esse negócio aí de pregador do telhado eu achei muito engraçado. Não é engraçado não. Jesus, quando estava aqui na terra, falou assim: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Os pregadores do telhado são pessoas que contribuem para a gente pregar o evangelho, enviar pregadores, imprimir livros, literaturas, enfim, evangelizar as pessoas. São homens e mulheres de todas as religiões que contribuem com alegria para que o nome do Senhor seja glorificado e as vidas salvas. Aí o fazendeiro falou: bem interessante isso. O pregador pegou a Bíblia dele, que ele já estava pronto para seguir o seu caminho, abriu no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e pediu permissão ao fazendeiro para ler o que estava escrito. O fazendeiro permitiu e o pregador leu. Olha só, meu amigo, o que diz aqui o Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Posso dar um conselho para o senhor? Eu vou seguir o meu caminho. A minha igreja é lá na cidade grande, muito longe daqui. A minha obra evangelística na zona rural terminou. Eu tenho que retornar lá para a cidade. Mas o senhor quer que a sua terra produza mais? Olha, eu vou dar um conselho, o senhor segue se quiser. Quantas sacas de soja o senhor recolhe por hectare? E o fazendeiro disse: 50 sacas por hectare. Por quanto que o senhor vende cada saca? A cotação da soja agora está R$ 185. Quantos hectares o senhor planta? Eu planto 30 hectares de soja. Aí o pregador fez uma continha rápida lá e disse: bom, a cada 4 meses, então, o senhor tem uma receita bruta de R$ 277.500, não é isso? E o fazendeiro, que era muito inteligente, disse: é isso mesmo.
Então, faça assim, ó. O certo seria o senhor pegar de cada hectare aquilo que ele produzir, dar 10% de dízimo e 10% de sacas de oferta alçada. Mas como a minha igreja é lá na cidade grande e é muito difícil o senhor levar para lá, vou ler o que está escrito aqui, preste atenção. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então o senhor faz o seguinte, se o senhor quiser experimentar, viu? O senhor pega 10% da sua renda, de 277.500, e leva para a minha igreja. Como a igreja é longe, é lá na cidade, eu vou deixar aqui o número da conta para o senhor depositar. Mas faça uma oferta alçada igual ao santo dízimo. E experimente plantar. E o senhor vai colher mais do que 50 sacas. Eu já vou profetizar aqui que a mesma quantia que o senhor está dando para a obra de Deus, o senhor vai colher a mais. Então não vai sair do seu bolso, é Deus quem vai te dar. Aí o pregador agradeceu a hospitalidade, deixou ali o número da conta e se despediu e foi embora. O fazendeiro ficou pensando, será? Será que é verdade isso? Bom, não custa experimentar, né? Aí ele depositou o dízimo e oferta alçada naquela conta que o pregador tinha deixado. E na segunda-feira levantou bem cedinho e plantou a mesma quantidade de soja, na mesma quantidade de terra. 4 meses depois, ele colheu 20% a mais. Ou seja, ele colheu 60 sacas de soja por hectare. Puxa, aquele pregador falou que isso ia acontecer e aconteceu mesmo. Então, deixa eu pegar agora o dízimo e oferta alçada disso e depositar na conta da igreja dele. Aí ele fez isso e plantou o terceiro ciclo daquele ano. E plantou a mesma quantidade de sementes na mesma quantidade de terra. Porém, quando ele colheu 4 meses depois, foi exatamente 20% a mais do que aquilo que ele tinha dado para a igreja. Falou, poxa, não sou eu que estou pagando, é Deus que está pagando e está sobrando mais para mim ainda. Aí ele fez isso e prosperou muito. Os pequenos produtores da vizinhança, quando viram a prosperidade daquele homem comprando picape nova, comprando trator novo, falou, poxa, o que você anda fazendo na terra? Qual é o insumo que você está usando? Qual é o fertilizante que está te dando essa colheita tão boa? Aí o fazendeiro contou a história do pregador e do santo dízimo e da oferta alçada e deram risada, acharam que ele estava mentindo. Porém, o fazendeiro continuou fazendo isso e cada vez prosperou mais. O tempo passou, ele envelheceu, não tinha mais condições de trabalhar no campo, o filho dele agora já era um homem, já tinha se casado, inclusive. O fazendeiro falou assim, meu filho, eu não tenho mais saúde, eu sei que a minha hora está chegando, você vai ser o herdeiro dessa minha fazenda. Continua fazendo o que o teu pai faz. Seja fiel no dízimo e na oferta alçada, e Deus vai te abençoar, porque nós já estamos colhendo aqui nessa propriedade 100 sacas de soja por hectare. Tá bom, meu filho? Tá bom, papai. Logo depois, o pai dele morreu. E o filho colheu e separou o dízimo, a oferta alçada, vendeu, pegou o dinheiro, depositou na conta da igreja, daquele pregador, mas o filho sentiu uma dor no coração. Falou, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Quer saber de uma coisa? Eu vou, na próxima safra, depositar menos. E aí ele plantou, e quando colheu 4 meses depois, depositou 20% a menos.
E na colheita seguinte, ele colheu 20% a menos. E plantou outra vez, e quando colheu, ele falou, eu vou depositar 20% ainda a menos, porque é muito dinheiro lá para aquele pregador. E depositou novamente menos do que devia. E colheu 4 meses depois, 20% a menos outra vez. E assim foi indo, até que ele foi empobrecendo, se endividando, não tinha como pagar as contas. E ficou muito chateado, muito triste. Essa terra não presta mais. Essa terra está cansada. Essa terra já não é boa. Essa terra não vale mais o que valia. Essa terra já não é tão produtiva assim. E a mãe dele, que era uma mulher de Deus e ainda estava viva, falou assim, meu filho, você deixou de fazer o que o teu pai fazia. Porque quando o teu pai devolvia o santo dízimo, a oferta alçada, ele reconhecia que Deus era o dono da terra e ele o empregado de Deus. Mas você, quando assumiu a terra, se colocou no lugar de Deus e achou que é o dono da terra e passou a dar menos do que devia. Por isso que hoje você está colhendo tão pouco. Não é a terra que não é boa, não é a terra que está cansada. É você que está errado. Meu filho, volte a fazer o que o teu pai fazia antes que seja tarde demais. Aí ele pensou, será? Será? Bom, eu preciso preparar a terra para o próximo ciclo, então eu vou fazer isso, mas eu vou depositar agora 20% a mais lá para aquela igreja daquele pregador. E depositou, e plantou, e 4 meses depois colheu 20% a mais, e assim ele foi fazendo a cada ciclo, e foi colhendo cada vez mais, e voltou a prosperar. Acredite no que você está ouvindo. Certamente darás o dízimo da tua semente. Sabe o que Jesus ensinou? Que a semente é a palavra de Deus. Que o semeador saiu a semear. E a palavra de Deus também diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Deus promete abençoar quem é dizimista e ofertante fiel e quem é pregador do telhado. Através da sua fidelidade, o nome do Senhor é glorificado em toda a terra e a sua palavra é semeada. Olha só, esse livrinho tem 544 páginas. É de bolso. Já distribuímos 2.700.000 exemplares deste livro, que traz a vida de Jesus desde o nascimento até morte, ressurreição e ascensão aos céus. Este pequeno livro tem todos os milagres de Jesus, todas as pregações de Jesus, todas as profecias de Jesus Cristo. Tem todos os acontecimentos da vida de Jesus colocados em ordem cronológica, e este é apenas um dos trabalhos que fazemos. E veja o selo que está aí do lado, venda proibida. Nós não vendemos, nós doamos. Então, semeie a palavra de Deus. Você vai colher 20% a mais do que você está ganhando hoje. Seja fiel no santo dízimo e na oferta alçada. Seja um pregador, uma pregadora do telhado. Você estará glorificando o nome do Senhor. Como aquele pregador fez, eu vou te fazer agora. Eu vou te passar o número da conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco para você depositar o santo dízimo e a sua oferta alçada e você vai colher 20% a mais. Acredite. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você precisar do CNPJ dos pregadores do telhado, eu vou colocar aqui também, 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. E hoje em dia é tão fácil você ser fiel. É só pegar o teu celular aí agora, abrir o aplicativo do banco e fazer um Pix
na chave Pix dos pregadores do telhado, que é esse número de celular, 11 9 7737 7677. Eu vou deixar tudo aqui ao meu lado para dar tempo de você copiar ou fotografar e fazer a tua santa parte. Experimenta. O que é que você tem a perder? Me diz. Experimenta. Experimenta. E veja qual vai ser a tua próxima colheita. Porque Deus diz assim, depois que você fizer isso, faça a prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Faça a prova de mim depois, se eu não vou repreender o devorador da sua vida, o prejuízo. Faça a prova de mim depois que você fizer isso, diz o Senhor, e verás se eu não vou te transformar numa pessoa bem-aventurada, bem-sucedida. Faça isso. Faça isso e veja se depois eu não vou tirar a maldição da esterilidade do seu trabalho. Você que trabalha tanto e nunca colhe nada, eu vou tirar essa maldição da sua vida e vou colocar a bênção da prosperidade. Creia em Deus. Os dados dos pregadores do telhado estão aqui. Faça já a tua parte, porque Deus vai fazer a dele. Eu vou orar agora, para que Deus te abençoe, para que você crie coragem e faça. Experimente, viu? Deixe-me orar agora. Pai querido e Deus amado, Deus que manda a chuva do céu, e mais, que abre, que tem poder para abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Ó Deus que tem poder para repreender o devorador e todo o prejuízo da vida desta pessoa. Ó Deus santo, bendito, possuidor dos céus e da terra, que tem poder para tirar a maldição da esterilidade do trabalho desta pessoa, para que ela não trabalhe mais em vão. Ó Deus bendito, Deus santo, que manda bênção sobre os que são fiéis. Transforma esta pessoa. Se fizer isso, se crer em Ti, se experimentar, transforma esta pessoa numa vida bem-aventurada, bem-sucedida, para que tudo que ela fizer dê certo. Recompense os fiéis da terra. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Amém? Crê? Tomou posse? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu colocar os dados de volta aqui. Aqui, ó. Copie, fotografe. Vamos lá. Conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074. Conta corrente 7733, dígito 0. CNPJ, se você precisar por uma quantia maior, anote aí. 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Ou a chave Pix celular. Com a chave Pix celular, você pode fazer transferências de qualquer instituição bancária. Não precisa ser de Bradesco para Bradesco. De qualquer banco, você transfere para essa chave Pix. Anote. 11 9 7737 7677. Faça isso. E veja qual vai ser a tua próxima colheita. Deus abençoe poderosamente você, o seu trabalho, a sua vida, a sua família. E lembre-se, a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas glorifica o nome do Senhor e salva vidas. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Receba agora, com fé, a bênção do Senhor na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz.